projeto de lei determina que síndicos avisem aos órgãos de segurança ocorrências de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e animais. O contato precisa fornecer informações que contribuam para a identificação da vítima e do agressor. Prefeitura divulga calendário de eventos na cidade do Rio. O anúncio foi feito no Roxy Dinner Show, casa de espetáculos inaugurada em outubro de 2024, após a restauração do antigo cinema de rua de Copacabana de 1938. Veja também, a audiência pública discute a situação dos imóveis abandonados na capital. Tivemos várias sugestões aqui, algumas bem objetivas, de instituições que querem ajudar a fazer esse mapeamento e propor melhorias, propor sugestões, ideias para que a gente possa resolver isso. As dicas da nossa agenda cultural para o fim de semana. E mais, bolinho de bacalhau do CADEG vira patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. É agora, o CRN2. Olá, boa noite. Soluções para evitar o abandono e reduzir o risco de desabamento de imóveis no centro do Rio foram discutidas numa audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Urbanos nesta quinta-feira na sede da Câmara Municipal. Parlamentares, representantes da sociedade civil e do Executivo participaram da audiência pública. O presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, Pedro Duarte, apresentou propostas como a revisão da alíquota do IPTU, com a aplicação de valores reduzidos ou flexíveis em perímetros específicos, a retomada e ampliação dos projetos Proapac e Reviver Cultural para apoiar a conservação de imóveis tombados e a implantação de novos incentivos no programa Reviver Centro, com foco na promoção de unidades habitacionais maiores, considerando fatores como segurança e mobilidade urbana. Tudo para tentar mudar um cenário que preocupa. Nos últimos 4 anos, a Comissão de Assuntos Urbanos vistoriou 783 construções na cidade do Rio. Destas, 107 estavam desocupadas e outras 109 subutilizadas. A Câmara ela tem uma participação fundamental nesse processo e eu vislumbro de forma bastante otimista, a perspectiva da gente ter um trabalho amplo, coordenado, em conjunto para tratar desse assunto tão importante e fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Representantes dos lojistas e donos de imóveis relataram demandas urgentes dos grupos. Os proprietários não querem ou não podem arcar com os custos de manutenção e preservação. E também não há orçamento público nem fundos financeiros para bancar tais tombamentos. Especialistas compartilharam sugestões. É necessário se fazer um inventário, um levantamento cadastral das edificações com suas idades e com suas condições. A situação dos imóveis abandonados na cidade do Rio voltou à tona no fim de março, quando um casarão histórico desabou na região central. Um homem que estava num carro atingido pelos escombros morreu na hora. Um outro ficou ferido. Segundo a prefeitura, o dono do imóvel já havia sido notificado 2 vezes, a primeira em 2023 e a outra no ano passado. Depois do desabamento no centro da cidade, vereadores apresentaram um projeto de lei complementar que pode permitir a ação de técnicos da prefeitura em imóveis abandonados. A intervenção vai ocorrer se os donos não responderem à intimação da prefeitura. A ideia é evitar que novas tragédias aconteçam. Agora nós estamos apresentando também um projeto de lei, Carlos Caiado, Thalita Galhardo e Pedro Duarte, que permite que a Prefeitura do Rio de Janeiro possa ter medidas mais enérgicas, como adentrar no imóvel, fazer a manutenção que seja necessária, até mesmo a demolição, e isso cobrar do proprietário, que não atendeu a notificação, as multas da Prefeitura, e chegando ao ponto que é aquilo que a gente sempre desejou, a desapropriação, se for o caso, para que o imóvel seja de fato utilizado, com moradia digna, com algum comércio também que traga benefícios para o cidadão. Vereadores que participaram da audiência pública nesta quinta-feira ressaltaram questões que, para eles, não devem ser esquecidas nesse debate. Nós temos um grande número desses imóveis que estão invadidos, que estão ali com usuários de drogas, com tráfico, com morador de rua. Então, nós precisamos aqui sair com uma solução e uma definição
olhando que não é simplesmente a desapropriação que resolverá o problema. Hoje a gente tem um déficit habitacional na cidade do Rio de Janeiro de 201 mil imóveis. Isso quer dizer que a gente precisa incluir em todo o debate de cidade da sua condição estrutural o problema e a dificuldade de moradia que diversas famílias, têm aí no acesso a esses imóveis. Para o presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, é preciso dar função social aos imóveis abandonados, com moradia, cultura e desenvolvimento econômico. Pedro Duarte considerou o encontro positivo. Algumas sugestões aqui hoje foram bem objetivas. O próprio, por exemplo, Felipe Mandarino, do IPP, que é um órgão da Prefeitura, falando de nós cruzarmos as informações com as concessionárias de energia e de água, porque a partir dessas contas nós podemos perceber quais imóveis estão em situação de abandono, e se ninguém está ali, a chance de vir a desmoronar em algum momento é maior. Nós tivemos também a sugestão do CREA, do Conselho de Engenheiros, de fazer um georreferenciamento dos laudos da autovistoria, ou seja, isso apontaria quais são os imóveis e as regiões da cidade em que os laudos estão vencidos, estão há muito tempo sem serem atualizados. Assim a gente antevê o problema do desmoronamento antes dele acontecer, ou do incêndio antes dele acontecer. Olha, eleitores que não votaram, não justificaram a ausência e não pagaram as multas correspondentes em 3 eleições consecutivas têm até o dia 19 de maio para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Quem perder o prazo fica impossibilitado de, por exemplo, participar de concursos públicos, retirar passaporte e se matricular em instituições de ensino públicas. Mais de 5 milhões de eleitores estão em situação irregular em todo o país. O não cumprimento do prazo pode resultar no cancelamento do título. A verificação da situação eleitoral pode ser feita pela internet ou presencialmente nos cartórios eleitorais. Se houver multa, ela será calculada por turno de ausência. Bom, e foi lançado nesta quinta-feira o calendário oficial de eventos da cidade para 2025. Até o fim do ano, feiras, corridas e shows internacionais vão ser realizados. São mais de 100 atividades no Rio de Janeiro. Motivos para rir o ano todo. Foi assim que a Prefeitura do Rio apresentou o calendário de eventos a serem realizados na cidade. O anuário Rio o Ano Inteiro será permanentemente atualizado e vai oferecer de forma inédita uma lista completa e unificada de atrações culturais, esportivas e comemorativas que poderá ser acessada pelo site da Rio Tour. Entram novos eventos a cada momento na cidade, alguns deixam de acontecer, outros permanentes a gente já divulgou hoje. Então é importante para o trade turístico, para a rede hoteleira toda, para o comércio, para a cidade se estruturar e saber aquilo que vai acontecer na cidade ao longo do ano. Somente no ano passado foram realizados 4.000 eventos que contaram com mais de 20 milhões de participantes e geraram uma movimentação econômica na cidade em torno de 20 bilhões de reais. O prefeito Eduardo Paes agradeceu a parceria da Câmara Municipal. O presidente Caiado, que tem sido um grande parceiro daquilo que a gente deseja como aquilo que a gente acredita para a nossa cidade. A Câmara de Vereadores tem ajudado muito. E, portanto, esse registro precisa ser feito. O anúncio foi feito no Roxy Dinner Show, casa de espetáculos inaugurada em outubro de 2024, após a restauração do antigo cinema de rua de Copacabana de 1938. Em estilo Art Deco, a sala de exibições já foi a maior do Brasil, recebendo 1.700 pessoas. A Prefeitura divulgou o estudo Rio, Destino dos Grandes Eventos, com análise de dados, números e informações sobre os impactos na economia da cidade. No acumulado entre 2021 e 2024, o Rio arrecadou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais somente em impostos sobre serviços ligados ao turismo e aos eventos. A expectativa para o período entre 2025 e 2028 é de um crescimento real de mais de 40% na arrecadação, chegando a 1 bilhão e 700 milhões. No primeiro trimestre deste ano, o Rio recebeu mais de 1.000 eventos. Para o show da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana, no próximo dia 3 de maio, são esperadas mais de 1 milhão e 600 mil pessoas e uma circulação de 600 milhões de reais na cidade. Todo primeiro sábado de maio, isso agora de novo com a Lady Gaga esse ano, no ano que vem, e depois de 2027, primeiro sábado de maio, a gente tem um grande show internacional na Orla de Copacabana, público, com alguma estrela internacional, do tamanho de Madonna, o tamanho da Lady Gaga. O sonho de consumo do prefeito é U2, Beyoncé, mas a gente ainda precisa confirmar. Agora, independente de quem vai ser, já podem comprar passagem, pode reservar hotel, porque o lugar para estar no Brasil vai ser o Rio.
Rio TV Câmara, esta quinta-feira foi de nebulosidade variada na cidade do Rio. Os ventos estiveram fracos a moderados e a temperatura máxima observada foi de 33 graus. Para esta noite, a atuação de áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera deixarão um tempo instável, assim a previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva a partir do final do período da noite. Para amanhã, sexta-feira, a temperatura máxima prevista é de 28 graus. Haverá aumento de nebulosidade devido à atuação de um sistema de baixa pressão na costa da região sudeste. Assim, a previsão de chuva fraca e isolada no período da madrugada ganha intensidade a partir do final do período da manhã, onde há previsão de pancadas de chuva, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento moderada. Para mais informações, siga as nossas redes e baixe o aplicativo Cor.Rio. E o assunto agora é combate ao furto de cabos. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos e da Polícia Civil do Paraná fizeram uma operação para desarticular uma quadrilha especialista no furto de cabos pertencentes a concessionárias de serviços públicos. Segundo as investigações, o material era levado para galpões e ferros velhos. Um deles fica no Morro do Falé, no centro do Rio, onde cabos eram fracionados e queimados para eliminar vestígios de origem. Depois, eram revendidos a ferros velhos e metalúrgicas no Rio de Janeiro e em São Paulo, com apoio de intermediadores. Pelo menos 5 pessoas foram presas nessa segunda fase da Operação Caminhos do Cobre, que ocorreu hoje. Também foi pedido o bloqueio de R$200 milhões dos suspeitos de envolvimento no esquema. De acordo com a polícia, o grupo ainda pratica lavagem de dinheiro por meio de empresas reais e fictícias e contratos simulados. Depois do intervalo, agora é para valer. Rio de Janeiro é a capital mundial do livro. O mandato vai até abril de 2026. E mais, bolinho de bacalhau do CADEG vira patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. CRN2 volta em 1 minuto, hein? Até já. O CRN2 está de volta falando da sessão plenária desta quinta-feira. 24 projetos de lei foram aprovados pelos vereadores do Rio. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei que estabelece a política municipal de conscientização, testagem e combate às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, na cidade do Rio de Janeiro. Entre os objetivos está a ampliação do acesso ao diagnóstico, tratamento e assistência de qualidade. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 17 matérias em primeira discussão também foram aprovadas na sessão híbrida extraordinária. Entre os projetos que voltarão a ser analisados está o que determina a obrigatoriedade de comunicação pelos síndicos dos condomínios residenciais e comerciais do município aos órgãos de segurança pública ou municipais específicos ocorrências de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e animais. Segundo a proposta, a comunicação aos órgãos competentes deverá ser realizada de imediato, por ligação telefônica ou através de aplicativo, nos casos em que a ocorrência estiver em andamento e por escrito nas demais hipóteses, no prazo de até 24 horas após a ciência do fato. O contato precisa fornecer informações que contribuam para a identificação da vítima e do agressor. Esse projeto aí é um alarde, é um alerta para que todos os síndicos dos condomínios também possam, ao assistir qualquer tipo de violência, seja da mulher, seja da criança, do adolescente, do idoso e até mesmo de animais, possam, de fato, comunicar às autoridades da nossa cidade para que tomem as devidas providências. Ainda foram aprovados em primeira discussão os projetos que incluem no calendário oficial da cidade o Dia do Atleta Master, o Dia do Aniversário da Super Rádio Tupi, o Dia de Conscientização sobre o Acolhimento Institucional e Familiar de Crianças e Adolescentes, o aniversário do bairro de Maria da Graça, na Zona Norte, e a semana de mutirão de exames preventivos e específicos da mulher direcionados às mães atípicas. Voltarão também em segunda discussão
sessão o projeto de lei que institui o programa municipal Papelaria do Povo, com o objetivo de fornecer material escolar, livros didáticos e jogos educativos a preço de custo para a população de baixa renda do município, o que institui a campanha de incentivo à adoção tardia de crianças e adolescentes e o que estabelece garantia às mães com filhos com transtorno do espectro autista ou ao tutor legal a prioridade nos programas habitacionais na cidade. Foram declarados patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade a saideira de bar, o bolinho de bacalhau do CADEG e a turma de bate-bolas Bem Feito. Aprovado. Ao fim da sessão, os parlamentares aprovaram 6 projetos de decreto legislativo de concessão de títulos de cidadão honorário do município do Rio. Aprovado. Olha só, acontece nesta sexta-feira a primeira aula online da Câmara Juvenil. O encontro será ministrado direto do auditório do Palácio Pedro Ernesto. Os integrantes da terceira legislatura da Câmara Juvenil tomaram posse no último dia 11 de abril. A cerimônia foi no plenário. Até dezembro, os 51 vereadores mirins vão participar de encontros online e presenciais. O projeto, desenvolvido juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, conjuga teoria e prática. Além de descobrir como os parlamentares atuam no dia a dia, os participantes aprendem sobre técnicas de redação de projetos, a organização do Estado brasileiro, a repartição das competências institucionais e, claro, o funcionamento da Câmara Municipal do Rio. Tudo isso com uma linguagem bem acessível, hein? Bom, e até abril do ano que vem, o Rio de Janeiro será a capital mundial do livro. O título foi concedido pelo Unesco em reconhecimento à excelência dos programas de promoção da leitura desenvolvidos aqui no município. O Rio é a primeira cidade de língua portuguesa a assumir esse papel. O mandato começou nesta quarta-feira e foi celebrado com um espetáculo musical no Teatro Carlos Gomes, no centro. A prefeita da cidade francesa de Estrasburgo, Jeanne Barseguian, fez a entrega simbólica do título ao prefeito Eduardo Paes. Estrasburgo foi a capital mundial do livro em 2024 e é reconhecida como um dos principais polos de literatura infantil da Europa. Isso é muito importante, né? Acho que tem um valor simbólico imenso. É um ano para celebrar a leitura, para se criar mais o hábito da leitura. Nós vamos ter a Bienal, vamos ter pela primeira vez o Prêmio Jabuti aqui no Rio de Janeiro, tendo as estações BRT, a possibilidade das pessoas pegarem o livro ali numa estante, deixando outro livro, faz a troca. As clínicas da família, a gente quer incentivar isso também, além das políticas públicas que existem na Secretaria de Educação para toda a rede municipal de ensino. Então é um ano muito especial. O Rio já foi capital de muita coisa, capital do G20 ano passado, capital dos BRICS também esse ano. Então tem um valor simbólico imenso a gente ser a capital mundial do livro. O espetáculo musical foi concebido como um livro, com capa, prefácio, dedicatória e capítulos que contaram a história da língua portuguesa, da importância do Rio de Janeiro como centro difusor da literatura e reuniu citações e referências de mais de 70 grandes romancistas e poetas brasileiros. A programação do Rio Capital Mundial do Livro inclui ações voltadas ao desenvolvimento econômico do setor e à valorização da cadeia produtiva do livro. Desde agosto de 2024, o município já investiu R$5 milhões em editais voltados à realização de feiras literárias, capacitação de escritores, promoção da literatura brasileira e incentivo a autores cariocas. Além disso, a cidade já é sede de eventos importantes para a literatura, como a Bienal, a Feira Literária das Periferias, o Festival de Leitor e o Festival Paixão de Ler. A capital também é sede de instituições como o Real Gabinete Português de Leitura, Biblioteca Nacional, a 9ª maior do mundo, e a Academia Brasileira de Letras. Que a gente tem que ter claro, né, que uma cidade de leitores, onde as pessoas leem mais, onde as pessoas têm o hábito da leitura, é uma cidade mais desenvolvida, com mais conhecimento, com mais respeito ao próximo. Né? Então tem aí um legado grande para a gente deixar ao longo desse ano. Vão ter muita coisa acontecendo, celebrando a leitura, celebrando os livros, celebrando o Rio de Janeiro. E o programa Câmara Rio Reportagem Especial desta semana mostrou o porquê a nossa cidade foi escolhida pelo Unesco para ser a capital mundial do livro. E apontando a câmera do celular para o QR Code que está na tela, você acompanha todos os detalhes. Lá no canal oficial da Rio TV Câmara no YouTube, você também pode acessar outros conteúdos,
Curta, comente, se inscreva e compartilhe com todo mundo. Hora de conferir as dicas da agenda cultural. Tem teatro e até um encontro só para quem tem um bichinho de estimação. O premiado espetáculo Instinto estreia hoje no Sesc Copacabana. Vencedor do prêmio norueguês Ibsen Scope, Instinto é uma metáfora do panorama político mundial, marcado pelo avanço de lideranças de diversos espectros ideológicos. A temporada vai até 18 de maio, com apresentações de quinta a domingo às 8h30 da noite. O Sesc fica na Rua Domingos Ferreira, 160, em Copacabana. O ingresso custa R$ 30, 15 a meia entrada e 10 para associados do Sesc. Em comemoração aos 20 anos de trajetória, a premiada Pequena Companhia de Teatro do Maranhão vai ocupar o Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 9 de junho, com 4 espetáculos inspirados em obras literárias, uma mostra artística, debates e uma oficina. Hoje, estreia o espetáculo Velhos Caem do Céu como Canivetes. As apresentações acontecem de quinta a sábado às 7 da noite, aos domingos às 6 da tarde. O CCBB fica na Rua 1º de Março, 66, no centro, e toda a programação é gratuita. De 27 de abril a 4 de maio, o estacionamento do Shopping Nova América será palco da Rio Pet Week. O espaço contará com expositores de produtos pet, serviços veterinários, além de atrações para toda a família. O evento começa às 4 da tarde e vai até às 10 da noite. O Shopping Nova América fica na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126. A entrada é gratuita. Vem aí a 7ª edição do projeto Meu Caro Amigo Chico Buarque. No show, o coletivo Meu Caro Amigo Chico Buarque faz uma dupla homenagem ao compositor, ainda por conta das comemorações dos seus 80 anos. A apresentação será nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, no Teatro Rival, que fica na Rua Álvaro Alvim, número 33, subsolo, no centro da cidade. Ingressos a partir de R$ 60. O grupo As Marias da Graça, primeiro coletivo de mulheres palhaças do Brasil, apresenta a remontagem de seu primeiro musical na Cidade das Artes. Com direção da premiada coreógrafa e bailarina Sueli Guerra, um musical de palhaças, cada um no seu quadril, mergulha com humor nos bastidores de uma audição vivenciada por 3 palhaças. A curta temporada acontece aos sábados e domingos, entre os dias 26 de abril e 4 de maio. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, 5.300, na Barra da Tijuca. Ingresso custa R$ 30, 15 a meia entrada. Depois de mais de uma década, a opereta A Viúva Alegre, de Franz Lear, retorna ao palco do Teatro Municipal com uma nova montagem. O espetáculo conta de maneira cômica a história de Hannah Glauari, viúva de um banqueiro e herdeira de uma grande fortuna. O coro e a Orquestra Sinfônica do Municipal conduzem o espetáculo, que tem concepção e direção cênica de André Elis Lopes, com direção musical e regência do maestro Felipe Prazeres. As apresentações acontecem nesta sexta e sábado, às 7 da noite. Os ingressos estão a partir de R$ 20. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. Bom, e o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Entrevista. O bate-papo de hoje é com o DJ Corello, responsável por lotar bailes nos morros e no asfalto, da Zona Sul à Zona Norte. Cria do Morro da Coroa, no centro do Rio, ele começou a carreira como dançarino e foi destaque no movimento Black Rio. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e ao vivo também pelo YouTube. Boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.